Eu vou. Então, boa noite, né? A gente está fazendo aqui uma aula de tira dúvidas. Opa, peraí que eu apertei errado. Ah, tá. Deixa eu ver quem está com o som ligado aqui que eu tiro. Pronto. Então, sejam bem-vindas. Essa é a aula de tira dúvidas, para a gente poder conversar sobre as dúvidas de vocês até aqui. É claro, as aulas daqui para frente, que é limpando o aquário, a avaliação clínica, eu gostaria que vocês tentassem, quem está atrasado com as aulas, eu gostaria que vocês tentassem o máximo, né? Claro que às vezes não dá, mas que vocês tentassem priorizar essas aulas do método. E as outras vocês vão assistindo no tempo que dá. Então, as aulas têm em torno de 40 minutos, 1 hora, principalmente, daqui para frente. Então, tenta ver se vocês conseguem, ao máximo, acompanhar a partir das aulas do módulo 3, que envolve o atendimento. Porque eu acho que vocês vão acompanhar melhor e também a gente usar o tempo da aula de tira dúvidas para a parte prática, para a parte da condução, tá? E aí eu acredito que as outras vocês conseguem ir revisando depois. Então, quem puder priorizar, prioriza as aulas da metodologia que começa no limpando o aquário, avaliação clínica e. E o que eu esqueci? Atendendo a criança da primeira infância. Ah, que bom, Jaque. Olha, se você está atrasada, não deixe isso se tornar uma desmotivação, tá? Por quê? Porque se a gente começa a atrasar, a gente fica naquela sensação de estar sempre em débito, né? E isso acaba tornando a experiência até um pouco aversiva, porque, nossa, meu Deus, eu estou em débito com isso, com aquilo. O que que eu posso orientar vocês para ajudar, assim? É, tente organizar, às vezes, na agenda. Se 1 hora para você se dedicar para o curso é muito na semana, num dia, divida de meia em meia hora, sabe? Na semana, às vezes, chegar no consultório meia hora antes, não sei, ver o que, que na realidade de vocês é possível para é, você conseguir acompanhar. Natália, estou num momento difícil de vida, ordem de prioridade. Vocês vão ter acesso ao curso 1 ano, né? Então, assim, não torne isso aversivo para vocês, mas tentem, claro, organizar, porque quanto mais a gente conseguir estar próximo, você trazendo, principalmente assim, trazendo as suas dúvidas, a gente consegue caminhar para você implementar. Deixa eu ver aqui. Você, Nath, quem tem acesso ao Pro, é melhor dedicar mais tempo lá por conta de ter um acesso limitado? O Sui, eu acho que não. Não faria isso, assim, não daria foco agora para o Pro. Eu tentaria focar na formação. Enxerguem o Pro como uma biblioteca. O que que a gente faz na biblioteca? Assim, nossa, eu estou com um paciente nesse caso, deixa eu ver se tem algum material aqui. Tem muito recurso que vai facilitar o seu tempo. Usem o Pro muito mais como uma consulta de uma formação continuada. Aqui na formação da primeira infância, a gente tem uma metodologia de começo, meio e fim. Então, você vai ter um respaldo maior de um substrato de condução clínica aqui. A função do PRO é outra, a função do PRO é ser uma formação continuada. Então, usem muito o PRO nisso, assim, como uma biblioteca de consulta. Então, peraí, nossa, eu estou com um caso aqui, tive um tempo? Vai lá. A Paloma falou que a aula limpando o aquário, os meninos me falaram, eu perguntei para eles aqui agora, o que que aconteceu? Eu gravei a aula, só que ela não ficou gravada no cartão de memória, eu tive que regravar. Foi assim, a aula foi gravada os primeiros 30 minutos
e depois não tinha mais o arquivo. Então, eu tive que regravar tudo. E não foi uma regravação, eu tive que regravar 2 vezes. E aí, edição teve atraso. Eu perguntei para o Vitor agora, porque eu abri a plataforma para mostrar para vocês. Foi isso, foi esse erro que aconteceu de erro de regravação. Gente, eu tive que regravar, eu gravei a aula 3 vezes. E eu gravo a aula na câmera profissional e gravo no Zoom para a edição saber a hora de colocar o slide para vocês, né? E aí eu tenho 3 aulas no Zoom e uma aula na câmera profissional, porque deu erro. Então eu tive que regravar tudo de novo. E aí foi isso, tá? O Pro tem tempo para ficar disponível. O Pro vocês têm acesso, quem ganhou o acesso ao Pro, 6 meses. Depois, os meninos fazem uma condição muito diferenciada para quem quer continuar, tá? Mas assim, foca o tempo principal na primeira infância e o tempo excedente que você precisar na clínica, você vai assistindo as aulas do Pro. A Marina falou que usou o recurso do filme Red. Esse recurso é ótimo. A Sui colocou assim: fiz isso, estou começando a clinicar agora, estou com 2 casos que indicam TDAH. Usei algumas aulas do Pro para me direcionar. Deu super certo, mas ainda estou com uma dúvida que gostaria de tirar aqui. Pode perguntar, tá? Uma aula que vocês podem assistir no Pro, que é bem legal, ela é mais direcionada para segunda infância, mas é uma aula bem legal. Eu dei uma supervisão agora para uma aluna da primeira infância e falei dessa aula para ela, que usando o livro Por que Vou à Terapia como um protocolo. Então, é bem legal. A formação vocês têm acesso por 1 ano, Paloma. Mas bora lá, gente. Quem quer começar a perguntar? Tem, Edneide. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu... Antes de eu passar para vocês, deixa eu só... Onde levanta a mão aqui no chat, filho? Deixa eu só Mas que... mostrar um negócio aqui para vocês. Peraí. Peraí, gente. Deixa eu só achar quem está com o microfone aberto aqui. Peraí. Não, parou. Deixa eu colocar aqui, pronto, que eu vou mostrar um negócio para vocês. E aí a gente começa a tirar as dúvidas, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Ó, aqui, essa é a página inicial da formação, tá? Aqui a gente tem o início, acesse o cronograma. Então, tem o cronograma de liberação das aulas ao vivo, agenda das aulas. Aqui vocês podem clicar e as aulas ao vivo vão ficar na agenda do Google de vocês. Então, quem clicar aqui já vai aparecer as aulas ao vivo direto na sua agenda do Google, tá? Entre no grupo da formação. Se tiver alguém que não está no grupo da formação, é só entrar aqui. Deixa eu lembrar que me mandaram falar alguma coisa aqui, deixa eu ver. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar também um grupo novo só de aviso. Vocês não vão poder comunicar lá, só para também ficar aviso, porque às vezes tem pessoas que se adaptam melhor em receber avisos pelo WhatsApp. Então, a gente vai ter esse grupo também só de avisos, sem comunicação de vocês lá. E aí, olha, toda nova aula liberada, ela fica aqui e vocês têm os pilares aqui, olha. Comece por aqui, neurociência, base teórica, como conduzir os atendimentos, são as aulas que a gente está vendo agora, olha. Atendendo a criança da primeira infância, avaliação clínica. Deixa eu ver se eles já liberaram o limpando o aquário aqui. Eles não colocaram, não, eles colocaram já, olha. Não colocaram. O Vitor tinha me falado mesmo que não tinha colocado. Eles vão colocar aqui, tá? Eita, que tá passando toda hora isso. Então, nesse pilar aqui, vocês veem todas as aulas. E lembrando que sempre que a gente entra aqui na plataforma, vai aparecer ou a última aula que você acessou ou a aula nova liberada.
tá? Então, aqui, olha, acesse o cronograma, agenda de aulas e entre no grupo da formação. Isso, Silvana, aí não fica misturado, né? Porque às vezes o aviso fica perdido ali. Deixa eu só ver aqui um recado que a Mônica. Ah, tá. Então era isso mesmo do grupo que a Mônica tinha pedido para eu falar. Que a gente vai manter o grupo de convivência e vai ter um grupo só de avisos que não vai ter comunicação, nada, é só aviso mesmo. Bora. Então bora lá para as nossas dúvidas. É... Deixa eu ver. Vou começar aqui pela primeira pergunta da Fernanda. Nath, eu gostaria de saber mais sobre o checklist do Brincar. Vi que existem alguns modelos em diferentes sites e clínicas. Mas existe um padrão? Me manda no WhatsApp esses outros modelos e clínicas que você viu, porque o checklist do Brincar, ele é um trabalho autoral, meu, da Michelle, do David e da Ju. Então, a gente construiu ele, né? Não era para ter, então me manda aí para eu poder ver. Fernanda, mas assim, o que a gente construiu? Ele é um instrumento, um checklist que é vendido pelo CRIAR, o Instituto de Desenvolvimento Infantil, e ele te auxilia a identificar qual nível do brincar a criança está, tá? O padrão é né, o que a gente criou, não existia nenhum outro antes, a gente criou a partir de conhecimento, de pesquisa, não é um instrumento validado, é um checklist para a gente usar de forma qualitativa, mas é da nossa autoria. Então vamos lá. Podem ir colocando as dúvidas, tá? A Paloma perguntou assim: qual documento se assemelha ao CID e DSM, mas é para a primeira infância que você citou, mas não sei qual é o livro? Deixa eu abrir aqui no Google para vocês. Eu te mostro qual é. Nossa, agora esqueci o nome. De si. Deixa eu ver se é isso. Ele só tem em inglês, tá? Deixa eu abrir meu outro computador, Paloma, que eu vou mostrar. É um manual, tipo DSM. Peraí que eu vou pegar meu outro computador. Ele é um manual igual DSM e CID para a primeira infância. Agora eu esqueci o nome dele, é de si alguma coisa. Peraí. Deixa eu abrir aqui, que os meus arquivos estão aqui, eu mostro para vocês. É... Não, não é nesse arquivo. Aqui. Deixa eu ver se é esse. Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Vai abrindo aqui. Não é um manual, né, de diagnóstico que ele é muito utilizado aqui no Brasil, mas eu citei porque ele existe e ele foca mais nessas crianças até 5, 6 anos de idade, porque os critérios diagnósticos do DSM e CID, eles são focados muito mais na segunda infância. Então, esse manual, ele é já mais focado na primeira infância, tá? Deixa eu ver. Na aula de avaliação clínica, qual livro, documento, autores que são utilizados para aprender sobre desenvolvimento infantil? Ótima pergunta. O que eu mais gosto
Eu vou mostrar vou mostrar para vocês esse manual. O que eu mais gosto de utilizar para aprender sobre desenvolvimento infantil são os próprios livros. É de si mesmo. É isso mesmo. DC05. Era isso. Vou abrir aqui no Google. DC05. É. Vou abrir e mostro aqui para vocês. Imagem. Deixa eu só mostrar essa tela, que aí eu... Esse é o manual de classificação de crianças da primeira infância. É a mesma ideia, né, de um DSM, mas é focado em crianças de 0 a 5 anos, tá? Ele só tem em inglês, não tem ele em português, não. Como eu gosto, como que para mim é a forma melhor de estudar desenvolvimento infantil? Livros de manuais de teste, livros de instrumento. Por exemplo, qual é o que eu oriento vocês a adquirirem? Que pela funcionalidade, usabilidade, idade. Então, deixa eu pegar um outro aqui, gente, para vocês verem aqui. Peraí. Ó. Gente, essas aulas ao vivo é tipo assim, supervisão, a gente está aqui na sala de casa, na cozinha de casa, e essa é a ideia mesmo, viu? Desses encontros. Vão ter encontros de aula, mas esse encontro é muito bate-papo, tira dúvida mesmo. DC, Silvana, DC, vou escrever aqui, ó. DC05, assim, ó. Ah, peraí. Isso, agora vai. Então, esse aqui é da Bailey. Não compre o da Bailey, é muito caro, é só mesmo para quem trabalha com bebezinho e muita síndrome, tá? Não, mas é só um exemplo aqui para vocês. Você vai pegar o manual do Idade e vai estudar por ele. Eu acho muito mais fácil do que pelos livros da Ellen B, os livros normais de desenvolvimento. Aqui, pelo Idade, por exemplo, pelo Portage também dá, você começa a ver o que é esperado para aquela faixa etária. Então, isso me ajuda muito mais, os manuais do Idade, por exemplo, que também, né, mas não precisa adquirir, isso é caríssimo, não precisa. Do Portage, isso vai me ajudar muito mais a entender o que é esperado. Se eu pego um Portage, eu sei o que é esperado para 0, 1, 2, em cada domínio do desenvolvimento. Então, para mim, é muito mais fácil, Paloma, estudar por esse tipo de material, tá? Peraí, gente. Ó, tá, pronto, achei aqui. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Onde comprar o CBCL? Para comprar o protocolo CBCL da SEBA, você vai ter que entrar em contato com uma revendedora da SEBA, que é quem distribui o CBCL. Eu utilizo muitas vezes ele como qualitativo, sem ter aí o dado da resposta, esse gráfico ou como que fala? Um resumo, né, que a SEBA dá, eu utilizo como algo qualitativo. Qualitativamente, eu utilizo o CBCL sem precisar utilizar a correção da SEBA, mas a forma mais correta e para você usar ele sem ser apenas de forma qualitativa seria pela SEBA, tá? SRS é da Ogref. Você compra ou na livraria do psicólogo ou outras coisas. O Portage, você, primeiramente, eu pedi para os meninos subirem. Olha o que eu pedi para os meninos subirem, que são aulas do Pro, mas que eu pedi já para subir para vocês como aulas de ferramenta,
como utilizar o Portage, porque quem não sabe utilizar, vamos colocar essas aulas lá nas ferramentas para vocês, tá? O gráfico do Portage para vocês já usarem. O checklist, eu não sei se já subiram com esse checklist, depois eu vou ver. Próprio Portage, porque o Portage operacionalizado é um livro. Então, eu consigo compartilhar com vocês o Excel que a gente fez com os itens, né? Mas o Portage é um livro que eu acho que agora só tem em sebo, mas é um livro que você vai ter acesso ali. Eu acho que o Portage... Peraí, eu acho que ele não está aqui, está no consultório. É, o Portage não está aqui. Mas ele é um livro, tá? Ele é um livro que a gente compra. Então, assim, eu acho que quem está adquirindo o teste agora, como eu acho que é o seu caso, Paloma, eu usaria inicialmente CBCL de forma qualitativa, não compraria SRS agora, usaria Portage, que você consegue usar com os meus materiais, não precisa nem comprar o livro a princípio, e compraria o Idade. Aí eu preferiria comprar o Idade. Não, o livro do Portage talvez tenha em sebo, porque é um livro bem antigo. Como eu uso o Portage? O Portage, Edneide, você pode usar de duas formas, tá? Você pode usar como um norteador da sua observação clínica. O que que é isso? Eu coloquei a criança ali na minha sala, eu estou intervindo e conhecendo, interagindo essa criança, e tenho um protocolo de observação que vai guiar a minha observação. Não quer dizer que eu vou aplicar ele na criança. Eu posso ali observar a criança a partir daqueles itens. Nossa, então eu brinquei com a criança disso e disso, consegui ver que ela fala, tem frase, ela brinca no simbólico, ela faz isso, isso, isso. Eu posso usá-lo como um norteador da minha observação. Ou eu posso aplicar diretamente na criança. O que que seria isso? Eu faço meia hora, 15 minutos de interação com a criança, brincadeira, a partir daquilo dali, daqueles itens. Então, vamos supor, olha aqui, abri na Braille, tá? Só para a gente ter uma noção. Entende o verbo no passado. Esse é um item que eu preciso avaliar. Na Bailey é tudo estruturado, mas se fosse no Portage, se eu tenho esse item, entende o verbo no passado, eu teria que usar isso na minha sessão para poder verificar, observação direta, se essa criança ela executa isso ou não. Se eu digo para ela assim, João, ontem, o que você fez? Ou pergunto também para os pais. Então, é sempre bom aquilo que eu tenho mais dúvida. A gente não consegue, às vezes, perguntar tudo para os pais, mas ver se os pais me dão um exemplo disso. Eu também posso entregar o Portage para os pais preencherem, como se fosse um questionário mesmo, e eu aplicar aquilo que eu tenho dúvida, ou aplico tudo nessa questão, item a item. Natália, quando que eu vou ou que eu devo aplicar todo o Portage e quando que eu vou usar ele como um guia da minha observação? Vocês conseguem compreender essas duas diferenças de uso? Podem ser sinceras para eu saber. Conseguem entender? Além da Ju, que a Ju já é velha de casa. Ju, sua opinião vale, mas nesse sentido eu quero mais evidências, se entenderam aqui. Porque a ideia aqui eu estou usando como um instrumento que vai me gerar um gráfico, se eu quiser, vai me gerar um índice de desenvolvimento da criança, o outro vai guiar a minha observação. Qual que é a diferença? Quando você preciso avaliar o desenvolvimento, aplique o Portage todo. Quando você conheceu a criança,
Não tem dúvida, não tem queixa de desenvolvimento, não tem dúvida. Você só pode ou precisa ou pode usar o porte como um guia de observação, tá? Do comportamento da criança. E isso é muito bom, porque isso vai te guiar, assim, antes de você atender a criança, você pode ir lá, a fulana tem 5 anos, deixa eu ver aqui mais ou menos quais comportamentos que ela tem que ter. Ou quais que são os níveis de habilidade que uma criança de 5 anos tem que ter? Isso vai te ajudar a pensar em recurso, o que que eu vou colocar ali de brinquedo, ou que tipo de questões que eu preciso observar, tá? Então, nesse sentido, Edneide, eu vou subir, eu já até separei algumas aulas do Pro, como eu falei para vocês, do Portage, e vou pedir para os meninos subir, na verdade, eu já pedi, para eles subirem, para quem tiver dúvida, poder ter acesso, até mesmo pela plataforma, a como usar o Portage, tá? Você pode explicar a planilha do Excel da escala do Portage, analisar os dados, lá está como não habilitado para alteração. Ah, então, está habilitado como não habilitado para alteração, é para vocês não alterarem as fórmulas, mas você consegue preencher, ou você não conseguiu preencher. Não conseguiu preencher? Tá, então vou ter que ver se teve alguma coisa que aconteceu quando foi subir, porque tá para não alterar nas fórmulas, né? Para não mexer nas fórmulas. Eu vou ver, tá? Pera só um minutinho. Deixa eu voltar lá para cima. Gente, dessa forma, tirar dúvida assim tá proveitoso para vocês? Vai me dando um feedback. Deixa eu ver aqui lá em cima para eu não perder as outras perguntas. Já respondi essa. Sui colocou, mas não terminou de escrever. Nath, fiz todo o passo a passo do avaliação clínica, qual livro, os testes para comprar, como usar o Portage, qual manual já respondi. Nessa aula de avaliação, você mencionou uma planilha automatizada para corrigir. Ela está tanto no mapa da avaliação, quanto ou já subiu ou vai subir para vocês. Eu também uso bastante o manual do IDAD para estudar. É ótimo. Comprou na Amazon. A Jaque deve ter comprado o Portage na Amazon. Você pode explicar a planilha do Excel do Portage, analisar os dados? Tá. Onde comprar o IDAD? Normalmente eu compro na livraria do psicólogo, mas é comprar em qualquer livraria que esteja mais barato. A planilha já está no portal. O Denver, que está ali, né, nessa mesma planilha, é o checklist do currículo Denver. Não é o teste Denver 2. É o currículo comportamental Denver, do ESDM Denver, que eu gosto muito de utilizar na avaliação de desenvolvimento, quando a hipótese é autismo ou atraso. Então, eu coloquei ali para vocês que estava na mesma planilha. Mas o checklist do Denver, assim como o Portage, são instrumentos que a gente avalia por observação incidental. O que que é isso? Eu pego aquele item e eu coloco na interação aquele objetivo. Então, como eu abri aqui, né, a Bailey, que perguntava, é porque a Bailey é observação direta, não é um bom exemplo, mas só para vocês entenderem se isso fosse o Denver, tá? Aqui tá aqui, procura o objeto que caiu. No meio da minha sessão, eu ia deixar um objeto para cair. Deixei, será que ele procurou? Quando é currículo de observação incidental. A Bailey não é de observação incidental. É uma avaliação estruturada, tá? E não é para comprar Bailey, tá? Não gastem esse dinheiro. Nath, sou recém-formada e comecei a atuar na clínica infantil agora. Estou com 2 casos de TDAH. Para avaliação, já realizei o passo a passo que você indica no curso, na anamnese, entrevista com os pais, visita escolar, levantei informações de desenvolvimento, estou fazendo avaliação clínica no contexto, nanã.
Estou observando as funções executivas, tudo está indicando o TDAH, porém gostaria de fazer um teste para ser mais seguro. Qual a idade, Sui? Nenhum teste vai te dar mais segurança. Não tem teste sensível para TDAH. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, a gente faz para eliminar outras hipóteses, como DI, transtorno de aprendizagem, instrumentos que vão te ajudar em caso de avaliação de TDAH específica, são questionários de função executiva. Tem o de sintoma de TDAH, né? Que tem o ETDAH, tem a própria SNAP mesmo, mas questionários de função executiva vão te ajudar mais, tá? Mas pensa assim, se você vai atender esse paciente clinicamente, o que você mais precisa é informação da funcionalidade. Quais são as dificuldades que esse paciente tem? Fazer muita análise funcional, entender dos pais qual é a dificuldade, me explica a situação, me dê um exemplo. Isso é muito. Essas informações vão te dar muito mais respaldo para trabalhar na clínica do que teste. Não preocupa com isso agora. Vai fazer análise funcional. Ah, os pais falam, ele é muito agitado. Tá, me explica melhor. Em que contexto ele fica agitado? Tá, de manhã quando ele acorda, tá, de manhã quando ele acorda, ele faz o quê? O que que você está chamando de agitação? Tá, ok, de manhã, então, você tem que ficar lembrando para ele, meu filho, arruma mochila, ele fica correndo de um lado para o outro. Tá, o que que você faz? Como que ele para? É isso, sabe, assim, é destrinchar isso. As queixas, as dificuldades. E aí a família vai falar e você vai falar, tá, tem outra situação que você pode me dar de exemplo que ele fica agitado? E aí, isso vai te ajudar muito mais, Sui, muito mais. Porque é aí que você vai trabalhar. A Ednei colocou, então, se eu estive avaliando uma criança de 4 anos, mesmo assim eu avalio a planilha toda do Portage? Não. O Portage, você vai pegar a idade da criança e vai seguir para frente ou para trás se ela não completar 3 itens sequenciais. Então, a ideia é, a criança tem 5 anos, você vai para os itens de 5 anos. Ela foi fazendo tudo de 5 anos, você pode seguir para o de 6. Ela errou 3 itens consecutivos, você vai voltar e avaliar uma idade anterior. Porque eu só aplicava os campos respectivos para a idade. Edneide, o que eu gosto de fazer? Eu começo pela idade da criança. Se eu já tenho a hipótese, lembra? A anamnese é onde eu levantei as hipóteses clínicas. Se a minha hipótese clínica foi, nossa, fulaninho tem atraso no desenvolvimento, eu começo já numa idade anterior. Se não tem queixa de atraso no desenvolvimento, nada, eu vou na idade da criança, tá? Então, a gente pode fazer isso. Lembrando, gente, que usar o Portage, quando eu coloco aqui para vocês, é muito mais para dar uma ferramenta de observação clínica e uma ferramenta muito boa para avaliação do desenvolvimento quando ela é necessária a gente destrinchar mais. Por quê? Se eu vou ali avaliar, por exemplo, com idade, o idade é autorrelato dos pais. Se eu vou, por exemplo, eu tenho a Baylin, vou aplicar a Baylin é estruturada, muitas crianças não respondem. Então, assim, é bom a gente ter uma ferramenta para observação incidental. A Jaque falou, o idade já comprei na Vetor e tem a possibilidade de aplicação online. Sempre aplique online, mesmo aplicação online que eu falo os pais na sua frente e você aqui, mas vai respondendo tudo já online, porque dá um relatório lindo, dá um relatório super fácil de usar, de você acompanhar o desenvolvimento da criança. Então, não vale a pena aplicar manual, vale a pena usar o idade todo digitalizado. A Ramayana perguntou, e o VBMAP, o que você acha? O VBMAP é um protocolo muito específico de comportamento
não só de comportamento verbal, né, mas tem muito de comportamento verbal para autismo. Então, ele é muito bom para casos de intervenção em autismo em crianças com baixas habilidades básicas, na faixa etária aí da primeira infância, mas para o nosso contexto aqui clínico da primeira infância, não. Só mesmo intervenção em autismo, se eu for principalmente trabalhar com estratégias mais estruturadas, ou uma criança que não responde bem a intervenções mais naturalistas, ou eu preciso avaliar barreira, aí é muito, muito, muito de autismo. Sui, você falou que as crianças com hipótese de TDAH, né, elas têm 5 anos de idade. Não precisa aplicar nenhum teste de atenção, tá? Clinicamente aqui não vai precisar. Você pode utilizar questionário de função executiva. Isso vai te ajudar. E análise funcional, entender a queixa, descrever a queixa, destrinchar a queixa, ir na escola. Isso é o que mais vai fazer diferença para a gente entender quais habilidades estão em déficit e quais estão excedentes, né? Um excesso de comportamento. Impulsividade é um excesso de comportamento, tá? Me disse se ficou claro. A Marina colocou, Nath, uma dúvida. Caso a criança vá fazer uma avaliação neuropsicológica e eu já tenho usado o Portage na minha sessão com o intuito de avaliar, futuramente, não vai interferir, não. Porque já ouvi falar de colegas neuropsis que pode atrapalhar. Não, de jeito nenhum. Porque o Portage, ele nem é um teste. O Portage, ele é um currículo comportamental. O Portage foi um primeiro currículo comportamental para intervenção precoce. Então, assim, ele também é para atraso no desenvolvimento e autismo. Mas, Natália, por que você está indicando clinicamente? Porque ele dá um apanhado geral do desenvolvimento da criança, sabe? Então, não tem impacto nenhum. O que tem impacto de teste e reteste é VISC. Aí a gente tem que esperar 6 meses e ter um cuidado para análise neuropsicológica de instrumentos que têm norma, que tem Z-score, que tem média, desvio padrão, mas o Portage não. O Portage ele é qualitativo. Embora a gente operacionalize e possa transformar isso em gráfico, mas é qualitativo essa informação. Nath, você falou do SNAP na aula de avaliação clínica. O SNAP ele é um teste de rastreio de sintomas de TDAH. É isso, é um teste de rastreio de sintomas. Então, assim como o MNChat é de autismo, o SNAP é de TDAH. Os pais querem diagnóstico. Ah, entendi, Sui. Então, seria mais uma avaliação diagnóstica. 5 anos, né? A gente já pode fechar diagnóstico de TDAH. O que eu te orientaria? Vai para a escola, entende os sintomas, vai para a escola e eu precisaria saber quais testes que você tem e o que você, qual serviço que você está prestando. É um psicodiagnóstico, uma avaliação neuropsicológica, para a gente pensar o que você poderia fazer. A Raimara falou assim, e altas habilidades? Quais instrumentos você acha interessante na infância de forma geral? Porque, assim, se a gente for pensar em diagnóstico de altas habilidades, a gente vai partir para uma avaliação neuropsicológica mesmo. Aí seria uma avaliação neuropsicológica completa. Seria o melhor, se a gente for pensar numa avaliação diagnóstica. Como o foco nosso aqui é avaliação clínica, um teste que eu teria de inteligência, sou psicóloga clínica, meu objetivo não é fazer avaliação, fazer relatório de avaliação para diagnóstico, eu teria o Raven, embora ele não seja para a primeira infância, mas um teste de inteligência que eu teria seria o Raven. Ele sozinho nenhum instrumento faz diagnóstico, né? Mas assim, ele sozinho não vai te ajudar a fechar um diagnóstico de altas habilidades. Mas se o objetivo é diagnóstico,
eu preferiria encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, se for necessário, porque aí seria um outro caminho, a gente pode avaliar, o psicólogo pode avaliar, pode fazer psicodiagnóstico, mas aí eu acho que a gente desvia muito o nosso foco. Nath, o protocolo CPI, você pontua visita na escola? Como ainda não atendi crianças, gostaria de saber como é mais ou menos. O psi conversa com quem? Professores ou outros funcionários? Ou vai só observar o comportamento da criança? E com os pais também? E a professora ou não? Paloma, é assim. Quando eu quero fazer uma visita escolar, eu comunico isso para a família. Eu falo assim, Dona Maria, eu preciso fazer uma visita na escola do João, porque eu preciso avaliar o comportamento dele dentro do contexto escolar e também eu quero conversar com a professora para entender quais as dificuldades que ele está tendo lá, para a gente tanto ou fechar um diagnóstico ou eu entender como que eu vou ajudar o seu filho. É importante que eu vá fazer essa avaliação na escola. Essa sessão é cobrada, tá, Paloma? Deveria ser cobrada pelo menos o dobro, né? Porque a gente gasta um tempo. Mas, enfim, você vai cobrar o valor da sua sessão para ir na escola. Ah, é cobrada? É. É porque eu vou deixar É uma sessão que eu vou deixar aqui o consultório, deixar os pacientes para poder dedicar o tempo ali. E aí, se a pessoa perguntar, você vai dizer: olha, o correto mesmo seria até eu cobrar 2 sessões, que tem todo o deslocamento, que eu vou ter que travar minha agenda para poder fazer essa visita escolar. É isso, não vá em escola sem cobrar. E aí lá, aí quem comunica a escola? A mãe vai comunicar a escola. Você vai falar assim: olha, eu quero que você fale com a escola primeiro, que preciso ir lá conversar, avaliar, observar o comportamento do João. E depois que você comunicar com a escola, você vai me passar o contato da escola e a pessoa com quem eu vou conversar. Primeiro, a mãe comunica isso. Depois que ela comunicar, aí ela vai te avisar, te passar o contato da escola, você vai ligar na escola e vai marcar essa sessão. Essa sessão vai ser marcada como? Você pode ter alguns objetivos. Primeira infância, eu sempre gosto de observar o comportamento da criança. Então, ou por telefone, ou quando você chegar na escola, você vai explicar o que você quer. Como que eu explico? Eu explico o seguinte: olha, eu queria ir no horário que eu observasse o João tanto um período no recreio ou no pátio, ou e também um pouquinho aí na sala de aula. É possível? Então, eu tento ajustar o tempo com a escola, primeira infância, tá? Que eu consiga observar esses 2 momentos. Momento mais livre de pátio, educação física, e momento em sala de aula. Eu sou uma pessoa de personalidade, de jeito de ser extremamente sistemática. Quem me conhece na vida real, assim, eu sou super polida socialmente, assim, eu sou super sistemática mesmo. Então, eu já trabalhei em escola como estagiária depois que eu formei, e eu tenho muita preocupação em não incomodar o trabalho do outro. Nenhuma escola eu tive problema até hoje, e eu entendo que também é pelo meu comportamento de ser o mais invisível possível nessas visitas escolares. Pensa, se é trabalhoso, tira a dinâmica de sala de aula, eu sei que é difícil eles me receberem ali. Então, Paloma, eu tento ser o mais invisível possível. Então, quando eu estou na sala de aula, ninguém precisa pegar a cadeira para mim, eu sento no chão, eu falo com a professora: olha, pode ficar tranquilo, eu vou ficar aqui. E aí eu não fico dando oi para o meu paciente, chamando atenção, porque normalmente as crianças da primeira infância já vão, tem alguém estranho ali. Então eu tento o máximo passar desapercebida. Eu não cumprimento o meu paciente se ele não me cumprimentar. Então, assim, se ele me olha, eu dou um oi discreto para não atrapalhar a, a ótica da escola. Gente, por que eu faço isso? Porque para mim é bom senso, tá? Eu sou bem sistemática mesmo, assim. Eu não gosto de incomodar e eu nunca tive um problema com a escola. Então, no tempo livre, eu vou observar a criança no pátio. Então, a ideia é observar mesmo
Às vezes, se eu tenho algumas coisas para perguntar para a professora, eu já anoto. Dúvidas que eu tenho, olha, você tem alguma dificuldade? Nos intervalos que ela pode falar comigo, eu vou conversar com ela. Olha, como que é o comportamento do João aqui? Qual dificuldade que você tem com ele? Você tem alguma coisa que você queria me passar, que ele destoa dos colegas? Eu vou tentar mais ouvir. Só que tem algumas escolas que preferem que primeiro a gente converse com a coordenação. Então, tem escolas que vão abrir espaço para você conversar com a coordenação. Aí, eu vou para a coordenação e tento ver se há abertura disso. Ficou claro para você, Paloma? Natália, eu queria Pode falar. tirar uma dúvida. Até semana, na última encontro, eu até falei sobre um caso do meu paciente. Ele tem 1 ano e 5 meses. Falei a questão do sono desregulado, enfim, e que ele estava bem agressivo. Só para explicar certinho, ele é bem irritadiço, ele tem dificuldade, por exemplo, quando ele se afasta da mãe, ele fica um tempo longe, ele morde a mãe, e a agressão dele é geralmente voltada para a mãe. Geralmente, você até colocou para mim olhar a questão da higiene do sono, e eu olhei, eles tendem a dormir bem cedo, 8 horas, ela falou que ele não tem acesso a telas, o máximo é 15 minutos por dia, né? E aí, Pode na hora diagnosticar autismo. Pois é, aí na hora de dormir, ela desliga as luzes, aí ele quer ver vídeo dele mesmo brincando. E aí toda hora ele revolta na mesma parte. Se ela desliga o vídeo, ele começa a chorar, tenta agredir, enfim. Ela levou ele no neuropediatra, ela diagnosticou ele com distúrbio do sono. E aí ele já Uhum. toma medicação para dormir. Mas mesmo assim ele acorda de 4 a 5 vezes à noite. E a questão é que a mãe, ela tem insônia. Então ele acorda e ela não consegue dormir mais. E aí o Entendi. dia dela é bem irritadiço, né? Ela falou que já aconteceu assim, dela se culpar, dela estourar com ele, né? Porque ele puxa o cabelo, ele morde, ele grita. Eu tive uma sessão com ele, assim, eu percebo que ele consegue de fato compreender comando, ele fala, mas é uma fala ainda bem difícil de compreender. Eu apliquei o MChat que você falou e eu comprei o Denver, estou esperando chegar. No MChat, ele pontuou como item crítico a questão de não imitar o adulto e o item não crítico foi não gostar de brincar no colo, de fazer cavalinho. Foram os dois itens que ele acabou pontuando. Precisa fazer uma avaliação pela idade, precisa fazer uma avaliação do desenvolvimento, que pode ser só distúrbio do sono, pode ser só distúrbio do sono, mas pode ser autismo. Sim. Então, assim, a gente precisa ver se ele imita, a gente precisa ver como está o nível do brincar, embora com esse nível de sono isso esteja alterado, mas não dá para saber o que que veio primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha. Se é um distúrbio do sono que está impactando no desenvolvimento, ou se é o transtorno já do neurodesenvolvimento que está impactando no sono, é muito comum no autismo. Ela. Mas uma Pode falar. criança nessa idade, a base da comunicação dela, a base do desenvolvimento é imitação. Uhum. Ela, Imitação. ela disse, Natália, que desde sempre ele tem essa questão do sono. Ela falou que lembra desde o primeiro dia que ele nasceu, ele não dormiu nada. Ela falou que não lembra de um momento assim dele ter uma noite de sono. Não consegue identificar. Ela tem TDAH, ela suspeita que o cunhado seja autista, que ele tem um comportamento bem retraído, assim, uma dificuldade. Ela colocou que, por exemplo, todo dia que o pai sai para trabalhar, o pai, ele ama rodas. E aí o pai tem que ir lá na frente e voltar. Se o pai não faz, ele chora, ele grita, Não. enfim. Ó, é avaliar profundamente o risco de autismo aí. Não, não, não bobear com isso, porque assim, tem alguns sintomas. Sim. E se não, assim, é, não parece ser só sono. Sim, exatamente. Porque com a medicação, ela falou que mesmo assim ele continua acordando sempre, ele continua agressivo. Entanto que ela falou que ele brinca, mas ele brinca, prefere brincar com crianças mais velhas que ele.
que ele Uhum. toma tudo das crianças. Ela fala assim, ah, ele é bem estovado, hein? Tanto que eu evito, às vezes, ir na igreja, sair para outros lugares à noite para não quebrar a rotina dele. Então, assim, parece que rotina ela cuida bem, né? Sim, E parece que isso não está sendo suficiente aí. É, a gente precisa avaliar profundamente esse desenvolvimento e avaliar ele, autismo, porque ele está numa idade de 1 ano e meio, uma idade de mega plasticidade, para a gente não perder o tempo desse pequenininho aí. sim, sim. É, você tem idade? Não tem, eu vou ter que comprar. Eu comprei Uhum. o Denver, tá para chegar. Eu apliquei Que a Denver Michelle. que você comprou? O currículo? Não, eu comprei só aquele checklist que você me pediu. Aquele dia você me indicou. Eu comprei só aquele checklist, tá para chegar. Uhum. Olha, o que eu posso te orientar aí nesse caso, né? Um caso que a gente não pode perder muito tempo dessa criança, que autismo é muito sério, né? Os impactos. Sim. No PRO, vocês vão ganhar o acesso ao mapa da avaliação, né? Eu não sei se, eu acho que não foi liberado ainda, mas amanhã ou hoje mesmo você manda uma mensagem para a Mônica. Fala que você estava na aula, que você está com caso de 1 ano e meio, que eu pedi para ela te dar acesso mais rápido ao mapa da avaliação. Eu tenho Pro, Natália. Sim, mas o mapa da avaliação Ah, não não. está. Ah, tá. Entendi. Entendi. Mapa da avaliação, porque ali tem o passo a passo de avaliação diagnóstica, porque o mapa da avaliação é um curso para avaliação diagnóstica de autismo. Se Entendi. você não se sentir segura, tem que fazer supervisão, porque é Sim. muito sério se esse menino tiver autismo. E tem outros conteúdos no Pro também que podem te ajudar. Tanto na Uhum. intervenção, tem mini curso disso, tem aula avulsa, mas agora a gente precisa fazer avaliação nesse menino para tirar essa dúvida. Sim. Para me marcar supervisão com você, é entrar em contato com. Pode me mandar mensagem no WhatsApp mesmo, ou mandar para a Mônica. Se eu não Tá, responder, mandar para a Mônica, que a Mônica tá. me passa, Ok. Aí vou tá? marcar certinho. Aí É, você fala com a Mônica você acha que eu pedi interessante comprar o Idade, né? o idade, gente, eu acho que é um teste para vocês terem. Tá. Quando puder fazer esse investimento, eu acho que vale muito a pena, Ok. tá? Certo. Você acha que vale a pena, por exemplo, aplicar o Portage e aquela escala do desenvolvimento, essa aqui? Eu não tô. Uma Ah, daí escala. então são os marcos, né? Isso, Não. Marcos. Você acha que não vale a pena? E o Portage? Ó, o Portage, ele tem ali de 0 a 1, você pode utilizar, né? Ele era o currículo que eu utilizava antes de usar o Denver. Mas, assim, se você for seguir a intervenção com ele, precisa ser intervenção dentro do Denver. Eu já avaliaria dentro do checklist do Denver. Tá. Eu tô esperando chegar o Denver. Eu acredito que essa semana ainda E chega. aí, assim, se eu acredito que né, essa idade seja uma idade que você não tenha tanta experiência e com a possibilidade de ser autismo, eu acho que vale muito supervisão. Por Sim, não, porque é muito sério o autismo, né, gente? O impacto é grande demais. sim. Você trabalha com supervisão só individual ou também em grupos? Então, já fiz das duas modalidades. Hoje, normalmente, eu nem abro a agenda de supervisão. Só mesmo para a primeira infância, que às vezes eu consigo abrir uma exceção de conseguir colocar na agenda, sabe? Uhum, Para as turmas anteriores, a gente estava pensando de fazer grupo de supervisão, uhum, focado na primeira infância, mas eu ainda não consegui operacionalizar. Então, ultimamente, o que que eu tenho feito? Eu tenho apagado o incêndio de algumas alunas que me pedem, eu tenho feito isso. Então, eu não tenho mesmo a agenda de supervisão, embora a gente está tentando fazer acontecer em grupo, né, para as alunas só da formação. Eu uhum. nem faço mais para ninguém, porque por não dar tempo Sim, mesmo, sabe? sim. Mas fala isso com a Mônica, pede para ela te dar acesso primeiro. Todo mundo vai ter acesso, tá, gente? Mas só porque acesso individual ali ela consegue fazer. Uhum. É, deixa eu ver aqui.
E vai me dando notícia, tá, Ah, Yolanda? ok. Porque eu fico preocupada com esses meninos pequenininhos e risco de autismo. Eu fico muito preocupada com eles. Deixa eu ver aqui. Sui falou avaliação psicológica, não tenho teste nenhum. Deixa eu ver aqui. Silvana colocou: quando fica difícil para a gente ir na escola, podemos conversar com a professora coordenadora? Silvana, eu hoje em dia eu faço pouquíssimas visitas escolares, porque não não consigo mais. Mas quem pode, eu acho que é riquíssimo a nossa observação na escola. Riquíssimo. Quanto menor a criança for, aí os meus pacientes até hoje, quanto menor o paciente é, mais eu vou na escola. Os maiores eu realmente não consigo ir, tá? E aí vale conversar com a professora. Vale a gente fazer o que a gente pode. Já teve momentos na vida assim. Hoje, o que que acontece? Eu não dou conta de ir na escola. Eu tenho psicóloga na equipe, hoje a minha psicóloga vai, uma das psicólogas vai, ou eu já mandei até estagiária aí no meu lugar. Mas, por exemplo, igual a Paloma, né, que está começando. Minha filha, você vai nessa escola, porque quanto mais esse povo te ver, te conhecer lá, conhecer o seu trabalho, melhor para você. Então, eu ia na escola até. Eu ia na escola todas as oportunidades que eu pudesse. Porque isso vai ser importante para você. É muito bom para a gente avaliar o paciente, mas também é bom para você. Ai, que bom, Paloma. Heloísa também acha, né? Grande chance de ser autismo. A Marina colocou assim: oriente os pais a não avisarem a criança que nós vamos à escola. Já aconteceu de uma mãe avisar e o filho, que é super ansioso, eu precisei remarcar. Esse menino atormentou a professora perguntando se eu não ia, ô dó. Quando eu fui, a hora que ele me viu, isso que eu fui mais invisível possível, saía da sala o tempo todo para ver onde eu estava. Ô dó! Perfeito, Marina. Sabe o que que eu gosto de fazer também? Não consegui fazer isso todas as vezes, mas quando na anamnese eu já sei que é um caso de ansiedade, eu tento ir na escola antes de eu conhecer a criança, ou antes da criança me conhecer. Eu já fiz isso algumas vezes. A criança nem sabia quem eu era, aí eu fui na escola. Foi muito legal, mas realmente é bom avisar isso, porque algumas crianças. Eu tive uma história de uma criança. Ela estava com 3 para 4 anos, era um caso também de ansiedade. Ela tinha autoestimulação e, por base de ansiedade, eu estava avaliando. E aí eu fui fazer uma visita escolar, uma escola super parceira aqui, super querida. E aí eu fui e marquei de ir fazer essa visita, fiz um pouco na sala e depois fui para o pátio. E ali, aquela menina, eu tinha outros pacientes dessa escola que estavam no pátio na mesma hora, me viram, tia Natália, aquela coisa. Aí correram, me abraçaram. Aí eu respondo a isso, beijo, abraço. Conversei rapidinho, eles voltavam. E essa criança, essa menina, ela ficava só me olhando de rabo de olho e de longe. Ela me olhava, e quando ela me olhava, eu dava um oizinho assim, mas ela não fez contato corporal comigo, ela não foi lá me dar um beijo, um abraço, conversar só de longe. E os outras crianças, que eu tinha bastante paciente nessa época na escola, vinham, me beijavam, me abraçavam, tia Natália queria sentar no meu colo, e eu tinha que manejar tudo isso. Essa menina, a mãe vai buscar ela na escola, ela entra em prantos e vira para essa mãe e fala: a tia Natália não gosta de mim. A tia Natália beijou, abraçou, fez festa para todo mundo, menos para mim. E foi um acontecimento. Essa mãe me liga assim, me manda mensagem, não lembro na época, falando assim: Natália, o que que aconteceu? Eu preciso saber o que que aconteceu para eu explicar para ela, porque ela está aqui inconsolável, porque você beijou, abraçou, conversou com todas as crianças, menos com ela. E aí foi até legal, entre aspas, né, isso acontecer, porque foi um comportamento clinicamente significativo e que tinha ver com as demandas dessa criança. Ela não deu conta de ir até mim e ela significou isso mesmo pequenininha, como se eu não gostasse dela. E aí foi ótimo, porque eu falei para os pais: olha o impacto dessa timidez. Eu expliquei, né, qual que é a minha função na escola, que eu fico extremamente discreta, o mais invisível possível, e que eu respondo a abertura também que a criança me dá, porque não é toda criança que quer ver a psicóloga dela ali. Eu nem falo para as crianças que quem
Nossa, aqui a tia Natália, a psicóloga do fulano veio aqui. Não, eu não falo, eu fico ali quieta. Se aquela criança disser para o outro que ele me conhece, ok. Se ela não disser, ok. E aí eu falei para esses pais, né? Olha o impacto dessa ansiedade, dessa timidez, que fez com que ela quisesse. Uma coisa é ela não querer ter ido até mim, e não teria problema nenhum. Ela só me dá um oizinho de longe ou nem me dá um oi. Mas ela queria e ela não conseguiu. Ela tanto queria que ela sofreu com isso. Porque, na verdade, e aí eu falei isso com os pais: olha, ela está esperando o mundo ir até ela pela timidez dela e significando algo que não é realidade. Como que a gente precisa trabalhar isso e como que isso tem impacto na vida dela? Porque ela sofreu, porque na cabecinha dela eu não fui até ela. E na verdade não foi isso. E foi um caos bem interessante aqui. É muito legal essa proposta de supervisão em grupo. Pois é, Dineide, eu vou tentar operacionalizar isso. O problema realmente é a agenda. Estou com uma criança que vou atender ainda. Fiz apenas anamnese. Ela tem 4 anos e usa fralda para fazer cocô. Senão, não faz de jeito nenhum. Ó, até 5 anos, a gente ainda aceita, a gente não pode diagnosticar como um caso de encoprese. Mas é claro que não está funcional, né? A gente não precisa esperar dar o ano que vem para entrar numa intervenção e tudo mais. Você precisa entender se essa criança, com os pais, né? Se ela sente dor ao evacuar, se eles têm um assento reduzido, porque às vezes a criança tem uma insegurança gravitacional. Se ela tem dificuldade de se manter em equilíbrio, ou se ela fica em pequenas alturas e ela se sente com medo ou desequilibrada, para ver se é uma questão sensorial, rastrear, né? Que isso não é da nossa área de avaliação, mas só para a gente ter esse rastreio e entender se a fralda envolve esse medo do vaso, ou se essa fralda está tendo uma outra função de ganho de atenção dessa família. O que está difícil, assim, é destrinchar mais com a família, Silvana, essa situação, o que está envolvendo isso? E aí a gente começa uma intervenção com essa criança, conhecendo ela, trabalhando aí com os pais, né? Ambiente, tudo que envolve esse limpar desse aquário, rotina, ela tem rotina de fazer cocô, como que é o vaso dela, tudo isso que vocês vão ter acesso, né? Eu acredito que até amanhã no máximo da aula, limpando o aquário. Trabalhamos com essa criança, criamos vínculo com ela, conexão. Depois a gente vai trabalhar aspectos de regulação emocional. Ela sente medo? Será que ela só sente medo disso? Ou ela é uma criança mais ansiosa, mais medrosa ou com uma inibição comportamental? E aí a gente começa a trabalhar esse uso desse vaso. Se isso não tem nada sensorial envolvido, a gente precisa entender se teve algum evento aversivo que envolveu esse medo de vaso ou a fralda, ou como que essa família lida com o cocô. Isso também envolve experiência de aversão àquilo dali, ou se é nojo, é medo de sentar no vaso. Não sei se isso te ajudou de alguma forma. Elisa colocou assim: estou fazendo muito isso, Nath, visitar escola ajuda muito a ficar conhecida. Isso mesmo. Peço para a família avisar no início do processo que está em acampamento. Perfeito. A Naise colocou assim: ainda não consegui chegar na aula de TDAH. Recebi um caso onde a mãe já veio com uma avaliação de uma psicopedagoga, a qual elaborou ao lado. Eu já não confio, não confio em avaliação de psicopedagoga, não. Não tem informação para diagnóstico. Já começou, para mim, tudo errado aí. Isso que o menino tem trabalho na sala com a sua agitação. A criança tem 5 anos, está com dificuldade na fala para reproduzir os sons de R. Já está em acompanhamento com a fono e obtendo evolução. Ótimo. Você poderia falar um pouco a respeito dos aspectos de diferenciação do diagnóstico de TDAH para TOD? O TOD, ele envolve oposição. Oposição, principalmente a figuras de autoridade. Uma criança difícil de manejo, ela se opõe voluntariamente ali. Nessa idade, não pense em TOD. A gente não pensa em TOD antes de
assistam muito a aula de limpando o aquário. Antes de trabalhar, limpar o aquário. Antes dos pais saberem manejar comportamento, antes da gente ajustar a rotina, antes da gente ajustar sono, não pense em diagnóstico de TOD. Eu diria quase, gente, não pense em diagnóstico de TOD nunca. É, mas, enfim, isso é um outro papo para um outro momento íntimo. Eu tenho muita dificuldade com esse diagnóstico, mas esqueça um pouco da minha dificuldade, da minha oposição a esse diagnóstico. Mas a questão é, sem limpar o aquário, sem trabalhar ambiente, sem treinamento de pais, orientações de pais, intervenção comportamental com esses pais, não dá para fechar diagnóstico de TOD. Então, esqueça o que essa psicopedagoga fez. Eu só confio no trabalho de psicopedagogo para avaliar a aprendizagem, para aspectos da aprendizagem. É claro que tem psicopedagogo que aí fez uma formação para desenvolvimento, aí é outra coisa. Mas isso daí você desconsidera e faz o seu. E não, não acho que psicopedagogo é para avaliar. Pode fazer perguntas, Jussara. Então, assim, o que que você precisa entender como psicóloga, Naise? Quais são as dificuldades desse menino? Quais situações, quais os problemas que ele tem? Ah, ele não obedece de primeira? Ele não obedece à ordem dos pais? Então, gente, às vezes eu acho que eu estou sendo repetitiva e vocês podem me dizer. Mas você saber destrinchar essa situação que eu estou chamando de fazer uma análise funcional é entender a queixa. Qual que é a queixa? Essa criança, eu não consigo fazer o dever de casa com ela, ele fica pulando toda hora, ele pula no sofá, se a gente está na igreja, eu não consigo prestar atenção. Eu preciso entender a queixa, é o que vai mais ajudar a destrinchar essas situações para a gente pensar nesses quadros diagnósticos, principalmente de TDAH, na verdade de tudo, mas principalmente de TDAH. A gente não tem, eu sou neuropsicóloga, eu amo diagnóstico, amo avaliação neuropsicológica, mas não tem nenhum teste que tenha sensibilidade para diagnóstico de TDAH. O que que vai... Ah, não adianta aplicar teste? Sim, eles têm uma função, mas para fechar um diagnóstico é avaliação clínica. Os instrumentos, eles vão mais é, tirar hipóteses, sabe? Então, assim, a gente precisa entender quais funções executivas não estão rebaixadas nessa criança, quais situações ele traz para a gente, e o que que a gente vai diferenciar do que você perguntou, né? TDAH e TOD. A criança com TDAH, às vezes, ela é opositora, porque ela é impulsiva. Ela não aceita a regra, ela não entende a regra, ou ela é impulsiva, ela tem baixa flexibilidade cognitiva. Maior parte das vezes, o diagnóstico de TDAH já justifica os sintomas opositores, junto com uma família que não sabe manejar comportamento. Ju é especialista em TDAH. Ju, me fala aqui. Não temos muitas crianças. Não sei se Ju ainda está aqui na aula. Tá. Ju, me fala aqui, você, especialista em TDAH, se não temos a maior parte, né, principalmente os impulsivos, que têm comportamentos opositores. Acho tão triste alguns profissionais, sem ser especialista, ficar distribuindo diagnóstico. Eu também, eu fico irada. Isso atrapalha tanto e pode deixar os pais ansiosos, confusos. Quero falar por áudio. Nath, Pode falar, Jussara. Ai, Nath, tudo bem? É a primeira vez aqui minha. seja É, bem. eu sou psicóloga há 20 anos e pedagoga. E aí eu trabalho numa escola aqui em Belo Horizonte, da rede da prefeitura, e esse ano eu assumi uma turma de 1 ano, sabe? E eu tô com Uhum. uma criança lá, ela vai fazer 2 anos acho que é julho, acho que é julho que ela vai fazer 2 anos. E ela, assim, ela tem umas crises de se jogar no chão quando ela é contrariada. Ela bate muito nas crianças, bate até, tenta bater na gente, sabe? E aí eu comecei a perceber que ela estava um dia falando que estava com muita dorzinha na barriga. Aí eu perguntei para a mãe se estava acontecendo alguma coisa, como que estava o cocô dela, se ela estava indo, né, conseguindo fazer. Aí a mãe falou que ela é muito ressecada. E realmente eu comprovei isso, sabe?
Aí eu até penso naquele termo de enfesada, né? Quando a pessoa ela está com essa dificuldade, porque assim, a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Essas questões emocionais envolvem muito, mas eu tenho tentado observar, e hoje ela teve uma crise na escola que ela não queria entrar, sabe? Eu não estava na sala nesse momento, eu estava no horário de projeto. E ela Uhum. se debateu no chão, ela bate a cabeça, sabe, no chão quando é contrariada, joga as coisas. Do nada ela vai dar tapa mesmo, assim, com muita força nas crianças. E aí hoje ela teve um episódio assim na sala, sabe? Inclusive os pais viram. Aí ela está muito ressecada, marcou já um médico, mas a minha preocupação é porque, assim, ela, quando a gente pega, ela não gosta muito do toque. Tudo bem, ela pode não ser sinestésica, né? Mas ela, assim, ela desvia muito o olhar, sabe? E ela tenta interagir, mas ela não consegue. Aí eu pensei, será que tem uma hipótese, assim, que ela está presenciando alguma agressão, né? Ou então com uma necessidade básica não atendida, né? Porque ela comunica dessa forma com essa idade. Então, assim, eu estou muito confusa porque eu vou ter que fazer uma anamnese, sabe? E eu estou, assim, perdida. E você trabalha na escola como psicólogo escolar, é isso? Não é como psicóloga escolar nessa escola. Eu Uhum. trabalho como professora, mas a anamnese, assim, eles me pedem muita solicitação, porque, assim, a gente não tem psicólogo. Agora chegou uma equipe lá de psicólogo. Mas, assim, eles sempre me pedem muitas informações relacionadas a isso, porque eu já trabalhei com avaliação, tipo, com psicodiagnóstico, eu tenho formação em psicoterapia infantil, mas eu Uhum. não estou no momento, assim, da psicologia, eu estava querendo sair da psicologia, aí eu resolvi fazer seu curso, sabe? Aham. Que eu vi ao sentir de Deus, assim, que seria algo bom para mim, entendeu? O que que eu acho assim que você precisa só pensar, Jussara, é que no contexto escolar, você como professora, você tá lá como professora e às vezes você Uhum, vai se envolver em áreas que não são da sua função. Até mesmo como psicóloga escolar, eu trabalhei um tempo como psicóloga escolar. O tipo de relato, quando a gente trazia a criança para o individual, era outro relato. uhum, Eu não posso, por exemplo, ali fazer diagnóstico. é, Então, assim, cuidado para você não estar sendo desviada dessa função e delimitar isso, porque você pode e deve usar o seu conhecimento como psicóloga clínica em outro horário disso. E aí, assim, uhum, como professora nesse contexto, o que que eu acho importante você sinalizar? Os marcos do desenvolvimento dessa criança, uhum, porque quando você me falou, o que que acontece aí? É uma criança que está constipada, enfesada, e a criança, quando ela retém fezes, ela fica muito irritadiça. uhum, Isso acontece. Mas me parece que tem outras coisas. Quando você diz assim, ela tenta interagir e não consegue, ela bate nas crianças. Então, me uhum, parece que tem outros elementos que sinalizam para algum transtorno do neurodesenvolvimento. Porque na primeira infância, muitas vezes o relato do sintoma é por via comportamental. Então, essa uhum. criança precisa ser avaliada em todo o seu desenvolvimento, porque ela tem risco não só do aspecto da questão das fezes, influenciando no comportamento, pelo que você falou, é prefeitura, você deve trabalhar no MEI. Minha mãe trabalha em um, Amei. só que Uhum, o MEI dela é bem de periferia, então o contexto daquelas famílias é um contexto social difícil. Esses dias minha mãe estava me falando assim, ah, eu vou precisar fazer um relatório, eu estou suspeitando que meu aluno tem autismo, o que que eu faço? Eu falei, mãe, relatório de professora. É isso, 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 descreve tudo isso que você me falou. Então, assim, cuidado, principalmente também se você estiver em bairro mais de periferia, porque se você começa a assumir um outro papel, isso pode se voltar contra você. uhum.
né? No sentido assim, vamos supor que você fale alguma coisa que esses pais não queiram ouvir, eles vão virar para você e falar: quem é você para você falar Uhum, isso? E aí, se isso seguir, realmente não era algo para você estar naquele momento se posicionando. Então, como professora, eu acho que é importantíssimo você sinalizar para a rede a necessidade de uma avaliação uhum, médica e de desenvolvimento, porque tem risco aí de transtorno do neurodesenvolvimento, não só da questão de constipação, que parece sim uhum. ter impacto nesse comportamento, mas não parece que é só isso. É, é porque eu também trabalhava antes numa escola, como psicóloga escolar, sabe? Então Uhum. eu me pego assim, misturando, tá muito, Difícil. entendeu? Porque assim, é periferia também, o pessoal não tem acesso, então assim, e eles sabem, porque quando me apresentam, eu apresento que eu tenho a formação em psicologia e pedagogia, né? Então eles confiam em mim. Aí Uhum. eu tento marcar meu lugar, sabe? Assim, eu consigo fazer, mas tem horas igual hoje, nessa situação, em outros momentos que eu via as cenas, né, delas se debatendo. Então é isso, mas Eu acho que assim, gostei eu te entendo assim de usar isso, mas às vezes você pode usar o seu conhecimento da psicologia, às vezes, para fazer treinamento de pais na escola, Uhum, oferecendo isso como um serviço, porque as UMEIs têm dinheiro para isso. uhum, Eu já fui dar entendi. treinamento em UMEI. Uhum, E não é uma questão, nossa, a Natália está pensando só em dinheiro. Não é isso. A minha mãe já foi vice-diretora, alguma coisa de UMEI. E aí, assim, é muito sério. A rede da Prefeitura de BH trabalha muito bem na educação infantil. Então, assim, se você começa a assumir também esse papel nessa UMEI, você vai pegar trabalho em cima de trabalho para você. uhum, Então, assim, e às vezes você vai deixar de usar o seu tempo de contraturno para abrir seu consultório ou reabrir seu consultório, entendeu? Então, é isso que eu estou falando, assim, ajuda de algumas formas, sinalizando, mostrando que tem risco do desenvolvimento, e manda para uhum. sua coordenadora para ela desenrolar isso. Mas, assim, é, isso, assim, é o que eu penso É sobre o isso. quê? Ok, É um obrigada. lugar fechado, aqui com a floresta. Peraí, altíssimo. Obrigada, Nath. De É, nada, mas querida. aí tem mais coisa fechada. Deixa eu ver. Ah, exatamente, precisa ser avaliado, Sui, toda essa questão do ambiente, né? Porque o ambiente tem muita influência no comportamento da criança. A Ju comentou isso aqui também. É pela análise funcional. Gente, a análise funcional ajuda demais a gente entender. A função da psicóloga escolar, assim, eu lembro uma vez que eu trabalhava nessa escola e tinha uma mãe, que ela era médica, e ela suspeitava de autismo na criança dela. Não lembro se era menina ou menino, só lembro dessa situação que eu vivi. E ela estava querendo me exigir um relatório diagnóstico. E porque eu tinha que dar um diagnóstico, um relatório para ela, eu falei assim: olha, a minha função aqui é outra. A minha função aqui é como psicóloga escolar. O relatório que a gente vai te entregar como escola é um, como psicóloga clínica é outra, e minha função aqui não é essa. E essa mulher deu um bafão, porque ela ficou revoltada. Mas eu não podia. Eu não podia fazer isso, mas é difícil esses limites. É bom, né? Eu gostei da experiência, assim, de trabalhar como psicóloga escolar. Eu fiz estágio na escola também, foi bem legal. Foi bem legal mesmo.
Mas é complicado isso, assim, eu entendo a Jussara também, que quando a gente tem conhecimento, a gente quer ajudar, né? A gente quer usar isso e ajudar, e isso é muito bom. Mas eu sempre vejo, assim, que também quando a gente, em determinadas funções, quando a gente, por mais que a nossa intenção seja ajudar, em alguns momentos a gente é prejudicado nisso, por ajudar, por querer fazer mais, então realmente é um cuidado que a gente precisa ter. A Paloma perguntou assim: a psicoeducação tem limite no sentido de ter coisas que envolvam a criança e não ser legal explicar para os pais? Legal essa pergunta. Ó, na primeira infância, o que eu entendo como sigilo? O sigilo da gente com a criança e dos pais. Se a criança falar comigo assim, meu pai é chato, eu não vou me reportar a isso, eu não vou falar falas da criança para os pais. Primeira infância, tá? 0 a 6 anos, 7 anos. O sigilo está aqui, né? A criança da primeira infância, às vezes, ela não compreende tanto isso. Os maiores, sim, 5 anos já conseguem compreender. Mas o sigilo, ele envolve isso. Eu não vou falar para os pais a fala da criança. Eu não vou falar para os pais assim, olha, o fulaninho está falando que você não está dando atenção para ele. Sabe? Eu não vou fazer isso nesse tom de sigilo ou de fofoca. Mas o conteúdo, o teor ali, os pais precisam ter conhecimento. Da mesma forma na segunda infância. Qual é o sigilo? O sigilo eu não vou, o que você me falar aqui, eu não vou falar para os seus pais no sentido de contar detalhes ou falar da fala, mas aquilo que precisar ser comunicado com os pais, gente, porque a gente precisa lembrar, os pais são os maiores especialistas dessa criança, as pessoas que mais amam essa criança. É claro, tem casos, mas são exceção. Mas a forma geral, os pais são os maiores interessados na melhora do paciente. São as pessoas que mais amam. Não é você nem eu que amam essa criança, que querem o bem dela mais do que os pais. Então, os pais, Paloma, eles são co-terapeutas na primeira infância, sim. Então, a gente precisa trabalhar com os pais, mesmo que às vezes isso envolva explicar para os pais, olha, o fulano está entendendo tudo isso como ele não é amado. Então, você entende assim que às vezes o que eu vou passar para os pais é a conclusão daquilo dali, ou a função daquele comportamento, e não relatar falas. Quando a criança é maior, aí a gente já tem também um teor de pensamento, um teor de relato diferente, né? Mas é um pouco dessa forma, esse sigilo. O que eu falo para a criança? Eu falo o seguinte, olha, tudo que você falar, isso nos maiores, né? A partir de 5 anos, tudo que você falar aqui, eu não vou falar para ninguém, mas você pode falar para quem você quiser, você pode contar para a mamãe, para o papai, para quem você quiser. Eu não vou falar, mas você pode e deve falar para quem você quiser. A Laureci perguntou se tem alguma aula no curso que fale sobre como cobrar as avaliações realizadas com a criança. É tudo cobrado, tudo cobrado. Nós trabalhamos, gente, o nosso trabalho enquanto psicólogo, enquanto prestadores de serviço, profissionais da saúde, o que a gente está vendendo ali é o nosso tempo. Então, sentou na sua frente, é o seu tempo. E o seu tempo, ele é cobrado. Vai fazer uma visita escolar? É cobrado. Ah, eu quero conversar com você? Conversar aqui chama atendimento. É cobrado. É cobrado. Avaliação, anamnese, devolutiva, sessão na escola, orientação de pais, tudo é cobrado. Tudo é cobrado, tá? Tudo. Você vai avisar para os pais. No PRO, na parte de carreira, Laura, você pode ter aulas que vão te ajudar nisso, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte:
quando os pais entram em contato com você, você vai explicar para eles que o valor da sua sessão é X, é R$ 100, é 150, é 200. É isso. Toda sessão. E aí os pais começam, eu quero conversar com você, e você vai responder para eles, claro, eu vou marcar um atendimento, você responde dando nome para o que ele quer. Eu vou marcar um atendimento, é isso. A sua sessão dura 50 minutos, isso chama sessão, atendimento, tudo é cobrado. Por que que tem psicólogo que diz que a primeira infância de 0 a 3 anos? Essa é a primeiríssima infância. Tem autores que fazem essa divisão. Primeiríssima infância, 0 a 3. Primeira infância, 0 a 6. Tem outros autores que falam do pré-escolar, que é de 3 a 6, ou de 4 a 6. E 0 a 3 é a primeiríssima infância, e 0 a 6, a primeira infância, mas às vezes tem essa divisão, porque realmente a criança de 0 a 3, ela é muito diferente da criança de 4 a 6, 4 a 7. Então tem essa subdivisão na primeira infância. Tem essa divisão. Existe mesmo a divisão, alguns autores colocam sim. Primeiríssima infância, tem a primeira infância e dentro dela a primeiríssima infância. Ou outros dividem primeiríssima infância e pré-escolar. Obrigada, querida. Milena perguntou: estou atendendo uma criança de 4 anos que tem muita dificuldade de ficar longe da mãe. Até mesmo nos atendimentos ela não consegue ficar sem a mãe na sala. Me parece ansiedade de separação, pois ela chora e quer ficar perto da mãe o tempo todo. Seria realmente uma ansiedade? Parece realmente uma ansiedade de separação. Aí a gente tem que ver, né, avaliar os critérios de ansiedade de separação. Ela tem 4 anos, já era para ela conseguir ficar um tempinho longe da mãe. O que a gente vai trabalhar muito nisso depois, né, de fazer os procedimentos básicos ali, fazer dessensibilização sistemática para esvaecer a presença da mãe. Ela precisa ganhar habilidades sociais de regulação emocional, mas ter experiência positiva de se separar da mãe, e isso não ser aversivo. Então, a gente vai usar dessensibilização sistemática como intervenção específica, lembrando que a gente vai fazer todos os procedimentos antes, mas realmente parece ansiedade de separação. A Clarice colocou: Nath, me sinto super insegura em atender criança, mas comecei agora. Sou pró, queria saber se tem algo para o início, tipo passo a passo. Clarice, me explica melhor, assim, Nath, me sinto insegura em atender criança, mas comecei agora. Sou pró, queria saber se tem algo para o início, tipo passo a passo. O passo a passo, ele é o método que a gente está vendo nesse módulo 3, que primeiro você vai fazer a anamnese com os pais, você vai avaliar clinicamente dentro do protocolo que eu passei, depois você vai para o procedimento de limpando o aquário. Depois você vai para o procedimento de regulação emocional, para depois ir para o procedimento de intervenção específica. Mas, Clarice, pode mandar depois lá para a Mônica no WhatsApp, tá? Me explique melhor qual outro nível de passo a passo, de estrutura que você precisa, que você tem dúvida, até mesmo para eu tentar te ajudar em uma outra aula ao vivo, ou o que que você sente falta? Eu sinto falta para ter segurança para atender. Eu quero poder te ajudar para eu entender. Hoje, gente, eu fiz uma supervisão de uma pessoa que vai começar, também é neuropsicólogo, vai começar a atender primeira infância, e queria saber isso, né? Quais instrumentos eu vou comprar, o que que eu vou fazer? Mas me diga, me explique mais, Clarice, para eu poder te ajudar. O que mais, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta?
Clarice, você quer explicar aqui? Quer me mandar depois pela Mônica? Foi válido para vocês, gente, esse formato bem tira dúvidas, que era essa ideia? É bem assim, como se todo mundo estivesse na minha sala e a gente conversando aqui. Que bom, Ju. Que bom, gente. Mais alguma dúvida? Não? Vou finalizar então, depois o pessoal sobe para vocês, tá? A aula, deixa eu ver aqui, a Dineide perguntou. Quando estivermos formados na primeira infância, acho que não veio o restante. Nath, tem alguma característica que a gente observe que não tenha. Tem alguma característica que a gente observe que não tenha alguma habilidade? No psicólogo, eu acho que seria não gostar de criança. O resto é treinável. É aprendido com a experiência. No início, a gente fica muito inseguro. No início, a gente acha que a gente é o cocô do cavalo do bandido. No início, muitos pacientes começam e saem. Eu vivi isso. Vai ter que, sabe assim, que vai arder. Não sei se você é novinha, mas na minha época, metiolate ardia. Sabe assim, vai precisar passar por isso, sabe, Paloma? Mas você tenha certeza que toda a estrutura que você está tendo aqui eu nunca tive quando eu comecei. Eu tinha crise de ansiedade. É real isso. Tinha crise de ansiedade. Com o tempo, a gente vai entendendo que muitas coisas se repetem. Por isso que eu construí essa metodologia mesmo de estruturar para vocês para ficar mais leve e com mais acertos no caminho, né? Com mais rapidez. Mas esse processo, assim, para mim é isso. A única habilidade seria assim, não gosto de criança. Igual assim, gente, eu não gosto de adolescente. Embora eu já atendi alguns adolescentes, nem fui tão ruim assim, mas aquilo para mim era aversivo. Morria de preguiça de ter que atender. Eu não gosto também de atender adulto. Eu não tenho isso para oferecer, porque para mim fica extremamente aversivo, chato, monótono. Eu tenho vontade de virar para aquele adulto e falar assim: já deu, passa para o próximo problema. Já deu, meu filho, segue para o próximo. Isso é a vida acontecendo. Essa seria eu atendendo um adulto. Só poderia fazer terapia de choque. Aí eu entendo que eu não tenho habilidade porque eu não tenho afinidade, embora eu acho que isso também possa ser construído, mas para mim é muito aversivo. E eu sou muito 880. Eu amo e me motivo. Tem pessoas que não são assim, né? Eu sou muito assim. Eu tenho uma, mas eu vou mandar no enviado. Tudo bem. Dificuldade na comunicação com elas, por exemplo, ou algo assim. Ah, tá. Eu acho que se aperfeiçoa. Assim, gente, o que que não acho que precise. Tem psicólogos excelentes que não são as pessoas do rolê que vão sentar e brincar com criança no momento ao ar livre ou no momento fora de de trabalho, sabe? Tem psicólogos excelentes que eu conheço que são assim. Mas eu acho que assim, você tem que amar a terapia infantil, gostar disso, ter prazer em atender a criança. Porque eu digo assim, e eu acho que quanto mais a gente conhece, isso eu sempre falei para as meninas que foram minhas estagiárias, depois começaram a atender na clínica, que quanto mais você tem conhecimento sobre um assunto, mais você domina, mais isso te traz segurança e mais prazer você vai ter naquele atendimento. Mais prazer você vai atender aquela demanda, quanto mais você conhecer, mais prática você tiver. Pode colocar sim, Edneide. Pode sim. Ah, que bom. Vai sim, Paloma, com certeza. Sinto sono ao atender adolescentes. Ai, eu sinto, não sei, eu sinto um ranço. Sinto um ranço de atender adolescente. Nossa, eu tive um paciente que um médico pediu para eu atender. Eu gostava dele, que ele era assim, engraçadíssimo, assim.
Mas aí ele começava a sentar na cadeira, assim, aí não queria falar. Eu tinha vontade de falar assim, meu filho, vai embora. Economiza o meu tempo e o seu, o tempo da sua mãe, o dinheiro da sua mãe. Mas por quê? Eu não tinha desejo de aprender a atender adolescente, porque eu não conseguia ali. Sim, quanto mais conhecimento, Clarice, mais conhecimento você tiver. Mas assim, gente, conhecimento não é teórico. Você vai precisar se expor ao atendimento. E com principalmente essa metodologia construída da primeira infância, a minha intenção é diminuir o risco, diminuir o erro, dando mais segurança para vocês se exporem. E aí precisa se expor ao atendimento. Precisa se expor. Sem a prática, não vai ganhar habilidade, não vai adquirir competência. No início é difícil. Eu sou muito exigente com tudo, assim. Então, no início era muito difícil, gente. Eu falei muito isso nas lives de lançamento da formação, e às vezes até parece que é discurso para vender. Mas, assim, eu não sabia o que fazer. E eu ficava olhando e falando assim, gente, como que eu sei se o que eu estou fazendo é o certo? Como que eu sei que isso é ser psicólogo? Como eu sei que é assim? Então, assim, não ter um modelo palpável para mim, porque às vezes o conhecimento teórico eu já até tinha, mas essa falta de ter algo palpável e falar assim, é assim, isso eu já faço. Tá, isso eu só preciso ajustar aqui. Então, nossa, meu marido lembra, assim, quantas noites sem dormir, quantas noites com crise de ansiedade, quantas noites, às vezes, não querendo ir para o atendimento, porque eu falava assim, eu não sei o que fazer. Então, assim, no que depender de mim, a minha parte, os meus 100% vocês têm. Porque eu não quero que ninguém precise passar por isso sem ter alguém para instruir, para ensinar, para compartilhar. Então, realmente, assim, não é o que eu quero. A Nice colocou assim, sobre cobrar nosso trabalho. Já tive casos de atender filhos de pais separados em que a mãe busca o atendimento e necessitei chamar o pai para uma consulta. O pai não pagar a sessão e a mãe... Uhum. Aí, Nice, contrato. E às vezes receber antes. Se é você que faz sua agenda, você vai agendar e colocar o valor desse atendimento. Mas assim, se esse pai ele vem, ele precisa saber que o valor é aquele. Eu já tive pessoas que falaram assim, então eu não vou. Ok, você não quer vir, eu também não atendo. Não é feio isso, gente. Ninguém vai num médico e não paga. Não adianta eu bater na porta do médico. Não, é só uma duvidazinha? Não, você vai pagar. Você vai pagar. Então, assim, sentou aqui, é cobrado. Por quê? É o meu tempo. O psicólogo, o médico, o dentista, às vezes, é por procedimento, mas, assim, é o nosso tempo de sessão, é o nosso tempo de consulta. Então, assim, se isso acontece, receba antes. Receba antes. Gente, no final desse módulo, a gente está construindo essa ferramenta para vocês, uma ferramenta de implementação, para auxiliar mais ainda vocês aplicarem esse passo a passo. A insegurança, assim, eu também vivi isso, mas os resultados do trabalho da gente vai deixando a gente mais segura, o conhecimento e a prática, né? Então, assim, quando eu falo para vocês, no sentido positivo enquanto professora mesmo, assim, teve uma época, não recomendo isso para ninguém, mas assim, teve uma época que eu atendia praticamente de 8 às 8 da noite. Então, eu ganhei um volume de atendimento muito grande, muito grande. E isso, aliado com todo o conhecimento que eu buscava de estudo, isso me deu muita segurança. Então, é o que eu digo para vocês, esse combo não pode ser só fazer o curso aqui, eu preciso que vocês vão a campo, eu preciso que vocês atendam, eu preciso que vocês apliquem, que
é essa junção da teoria com a prática que vai gerar resultado, que vai gerar conhecimento maior. Eu posso usar trechos e coisas que achei interessantes para passar o conhecimento? Com certeza. Não, com certeza. A metodologia, né, no sentido dos nomes das etapas, da macroetapa, é prudente e de bom tom que você referencie, no sentido assim, a metodologia alma, a ordem dos atendimentos, isso é de bom tom porque é algo que foi construído, sabe, Edneide? Nesse sentido, mas tudo que vocês aprenderam aqui, viu uma frase, vocês podem colocar aí eu vou falar algo muito pessoal, assim, eu acho que sempre que a gente puder referenciar onde a gente aprendeu, onde a gente viu, é algo muito legal. Porque eu falo muito de mim, assim. Hoje, a minha orientadora do mestrado começou a atender na minha clínica. Ela é professora da Federal. E todas as oportunidades que eu tenho de honrar o que eu aprendi com ela, eu uso essa oportunidade. Então, eu acho que isso é muito legal. Porque a pessoa que está ali, né, o professor, ele se sente também muito honrado com isso. E é algo também que vai te posicionando para essa pessoa. Então, assim, tudo que vocês aprenderem aqui, disseminem, usem com pacientes, usem no Instagram de vocês, não tem problema nenhum. O processo da metodologia, que eu realmente acho que é legal a gente referenciar, e tem essa outra questão de sempre que a gente puder. É, referenciar o outro, eu aprendi com fulano, isso é muito legal. Isso eu faço na minha vida, mas eu não tô te alfinetando não, tá, Edneide? Eu entendi o que você perguntou e tá tudo jóia. A Jussara perguntou se eu tenho modelo de contrato. Eu não tenho modelo de contrato. Na clínica a gente até tem um que a gente utiliza, as psicólogas de forma geral. Só que, gente, eu falo muita verdade para vocês, né? Eu sou uma pessoa que erro muito nessa parte burocrática. Eu não sou a pessoa muito certa nessa parte. Mas na clínica, a gente tem um contrato, eu posso pegar e ver lá, não sei se está atualizado. Todo mundo tem que usar da clínica, mas eu sou a que menos uso, tá? Sendo muito sincera. Nossa, porque não tem que usar? Não, tem que usar. Mas eu tenho um pezinho no TDAH, né? Então, assim, eu esqueço, mas deveria, o certo, todas as psicólogas da clínica utilizam. Eu sou a mais rebelde, porque eu esqueço mesmo. Mas eu vou tentar pegar o da clínica, se eu esquecer, pode me cobrar. Eu compartilho com vocês no grupo. Ô, Nath, eu fiquei com Pode uma falar. dúvida aqui. É o seguinte, eu já fiz formação em psicoterapia infantil, né, há mais tempo. Já atendi muita criança. Mas eu busquei um curso, eu estava buscando algo e pedindo a Deus assim que me. Aí eu te encontrei dessa forma, porque eu tenho uma conhecida que é a Lili Stoff, e ela fez a formação com você. E a gente conversa muito, sabe? E eu queria saber o seguinte, eu quero retomar os atendimentos, mas o que é que você sinaliza para mim no curso aqui, assim, que eu devo pegar, assim, a metodologia sua, né? Porque eu sei que a teoria eu vou adquirindo, eu vou estudando, os testes, eu já trabalhei muito com testes, mas eu tenho vários aqui já estão invalidados, que eu tenho que recomeçar. O que que você sugere para mim, em termos assim, né? Eu iniciei. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas até onde assim que eu preciso para um recomeço, ver nas suas aulas assim, naquilo Ó, que já tem lá disponível? você vai acompanhar religiosamente as aulas da metodologia, que começaram atendendo a Tá, criança na primeira infância. Então, assim, é estudar isso, é destrinchar isso. ok. Você não precisa de nada para recomeçar. Você precisa ir, começar. De aula, eu te aconselho e oriento e acompanhando religiosamente, assim, tentar ficar bem certinha com as aulas da metodologia, que é desse módulo atual que a gente está indo, liberando as aulas semanalmente. Mas Limpando a
aquário, né? Avaliação clínica, atendendo a Isso, criança da primeira infância, né? exatamente. Seguir. E Tá, por esse caminho, focar nisso e voltar, quando começar a atender o primeiro paciente, seguir esses procedimentos. Não adianta só ok. assistir a aula, eu preciso que vocês implementem dentro dessa ordem, que é o que eu garanto. Eu Uhum, realmente estou garantindo, assim, sigam a metodologia, a ordem nisso. Então, primeiro, você precisa começar. Não coloque nenhuma desculpa. Ah, eu preciso assistir tais aulas, aí depois disso eu vou começar. Não, isso é desculpa de Eu peidorreiro. tô assim, eu tô É de assim. peidorreiro, eu sei como que é. Não precisa disso, você é psicóloga. O que você precisa para começar a atender? CRP. Sou psicóloga. Se você tem isso, não precisa de mais nada. Agora, para você se especializar, você vai seguir as aulas. Mas o que você precisa para começar, você já tem aí. Não arruma desculpa, que é Ok, desculpa de peidorreiro, tá, tá? Não tá. precisa, gente. Eu Obrigada. preciso que vocês comecem. Meninas, eu vou finalizar, tá? Depois teremos mais aula ao vivo para tirar dúvidas. Não deixem de assistir às aulas. Assistir e implementar. É assistir e implementar. Assistir e implementar. Tá? Ó, beijo para vocês. Até a próxima. Que bom, Marina, que bom. Ó, beijo, beijo. Tchau para vocês, gente. Obrigada pela Tá. participação.